você vai ouvir neste podcast. Existe uma esperança para minha geração, que eu vejo que muitos dos meus amigos homens têm se ligado, pelo menos se ligado nesses assuntos, assim. É muito cultural. Tipo, tem um menino mijando em mim, o computador travado, o fogão pegando fogo. Você não está vendo, eu ainda preciso pedir. É isso, né? Tipo isso. E a própria ideia de que o homem tá ajudando, né? É terrível essa ideia. E aí chegou uma hora que fala, cara, esse assunto é urgente, assim. Então, sabe aquela pessoa que você conheceu lá atrás, que achava muito bonito? Só a mulher lavar louça, fazer tudo, você a esposa que serve? Sumiu, evaporou. Sumiu, não tá mais aqui, morreu. Oi, estamos aqui de novo, novamente again. E dessa vez o podcast de julho de 2020 tem a participação, ela voltou. Palmas, por favor, Renato. Temos quem? Fala aí, garota maravilhosa. Eu quem? Sou eu mesma, as palmas são pra mim, gente. Claro que é você, meu amor. A maternidade venceu, tá? Antes dos 4 meses, né? Essa empresa tá muito ruim. Só me deu 3 meses de licença maternidade. Mentira, gente. Você tá ganhando muito bem pra fazer isso, viu, dona Débora Ottoni? Tô ganhando muito bem pra fazer isso. Muito amor, carinho e abraço. Estamos de volta. Ai, que delícia ter você de volta. Então significa o quê, gente? Que esse programa vai ser mais engraçado do que os últimos. Vai ter muita coisa, né? Porque divertida. O Bozo chegou, alô, criançada. O Bozo chegou. E temos quem mais? Fala aí. Oi, gente, a Carol aqui. Olha só, eu invadindo outras vertentes do podcast da Glocal. É, muito bom ter vocês aqui, meninas. E eu, Nath Botelho, também estou aqui. Esse é o podcast Glocal delas. E o tema de hoje, vou falar depois dos anúncios. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Esse é o Renato. Alguém tem que pagar as contas. Tem que pagar as contas. O anunciante, normalmente, né? O anunciante que tá pagando rios de dinheiro pra aparecer esse tempinho. É isso aí. E nesse podcast a gente quer falar do novo clube de discipulado. Isso é bem legal, hein, cara? É tão novo que você pediu pra eu explicar melhor, não foi? Porque é coisa boa, você precisa explicar direitinho, né? Imagina, a primeira vez que apareceu o Netflix, cara, teve que explicar esse negócio direito aí, né? O clube chama Clube Eu Discípulo. É um clube de assinatura mensal de estudos bíblicos da vida cristã prática. A cada semana um novo conteúdo publicado. Agora, o que é mais legal é quem se juntou para esse clube. A parte legal desse negócio é quem tá envolvido, né? Davi Lago com o diálogo com a sociedade, o Vitor Fontana com a parte de teologia bíblica, o Zé Bruno, com a parte de adoração e música. E música gospel? E música Agora ele vai ter um infarto. E eu, porque eu sou idealizador, eu me coloquei lá, né, com vida prática cristã. Eu sabe o que eu falei? Eu tenho que participar disso aí, desse Dream Team. Já estão chamando de Esquadrão Classe A. A questão é quem é o BA e o Aníbal. Eu sou o Aníbal. Agora, mano, olha que legal. É um valorzinho que é mais para valorizar, de R$15 por mês esse ano, né? E aí o cara tem 1 mês de graça pelo link que está no nosso podcast, na descrição deste podcast. Apenas aqui, hein? Exatamente. E aí, olha que legal, o cara entra, desfruta de todo o conteúdo e se não gostou, ele sai fora sem pagar nada. Se ele gostar, ele continua e toda semana ele tem coisa nova. Não dá pra perder essa chance aí. Clube Eu Discípulo, se você quer saber mais, você vai no trilha.me
cargamental.me, né? E se você quer o desconto de 1 mês de graça, você clica no link que tá neste podcast. É isso aí, então não perde essa oportunidade aí não, vai ter coisa muito legal lá, só tem fera, aproveita. Valeu, gente! Então, gente, o tema de hoje é o seguinte: carga mental. Quem ainda não ouviu falar sobre esse conceito, dá um Google aí, dá o pause no programa, dá um Google e depois volta para continuar ouvindo. Este negócio de carga mental mudou a maneira como a gente discute as coisas aqui em casa. Faz uns 2 anos que a gente começou a falar sobre isso, que eu comecei a levantar essa bandeira e finalmente consegui fazer o meu marido entender o que eu queria dizer, porque ele concordou comigo. Né? Então, o que é carga mental, dona Débora? Explique-nos. Não, eu acho que sempre existiu, só que nunca tinha esse nome, né? Exato. Nunca tinha. Isso aqui que a gente tá sentindo, não tinha vocabulário no universo que explicasse o que uma mulher estava sentindo. Então, as mulheres morriam, enlouqueciam, estouravam, estavam cansadas, mandava tudo pra passar no mato. Mas por quê? Porque não tinha como ela falar. Coitada da TPM, levava a culpa de tudo, né? Era tudo TPM. Tudo era só TPM, menopausa. É isso. Hormônio. Histeria, enfim, loucura. Exatamente. Né? Então, acho assim, que a questão de, primeiro, ter ganhado o nome, obrigado, universo. Porque a gente precisa aprender a falar sobre o que estamos sentindo, né? É isso. Na escola a gente vive ouvindo isso. As crianças precisam adquirir vocabulário para falar o que está acontecendo. Então nós também, mulheres, conseguimos essa vitória na vida, que foi adquirir o vocabulário e entender que o que a gente estava sentindo não era doideira, não era hormônio, é a bendita da carga mental. É isso, gente. Que é essa carga a mais que a gente carrega, não sei porquê. E eu não sei nem se te falar assim, é super errado a gente ter essa carga extra. Mas por algum motivo a gente tem e a gente carrega. E hoje, podendo falar dela e podendo dar nome a ela, eu acho que a gente carrega até melhor do que se carregava antes. É isso, é o carregar consciente agora, né? Eu acho que assim... a gente dava o nome de sobrecarga, porque dentro da carga mental tem isso, né? Tem estafa, tem solidão, tem doença emocional das mulheres, e isso é histórico, é cultural, é real, tá aí, tá acontecendo com todo mundo. E a gente agora, podendo, né, dar nome ao boi, pode tratar o boi. Não é isso, minha gente? E que boi, né? E que boi. E que boi. Não é? Porque é um mundo infinito de demandas, né? Aquelas que a gente já sabe que tem, aquelas que a gente não sabia que iam aparecer e surgem no nosso dia a dia. E eu acho que mais do que dar outros nomes para a carga mental, eu acho que por muito tempo a gente como é que eu posso dizer isso? Não é que se escondeu atrás disso, mas a gente usou a questão do gênero para discutir isso, né? Então assim, a mulher é multitarefa, o homem não é. A mulher consegue se concentrar fazendo mais de uma coisa, o homem não. E aí vamos tomando na tarraqueta, né? Se ela consegue fazer muita coisa, ela vai assumindo muita coisa. Se o homem não consegue fazer muita coisa, coitadinho, vai fazer uma coisa de cada vez e se fizer. Então a gente sempre, né, usou esse argumento como as mulheres são multitasks. Gente, não somos, né? Não tem nenhuma comprovação científica sobre isso. O que temos são mulheres cansadas, né? Que essa é uma realidade, porque a gente acumula muita coisa. E aí, eu acho que tem um ponto interessante quando a gente discute sobre isso, que foi quando eu consegui fazer o Marcos aqui em casa, por exemplo, entender o que eu estava dizendo, foi quando ele começou a falar assim, mas como assim divisão de tarefa? Eu não levei o nosso filho no pediatra essa semana? Eu não levei a outra para tomar vacina? Eu não vou no mercado? Eu não sei o quê? Tá bom, quem fez a lista do mercado? Quem marcou o pediatra? Quem sabia que vacina que era para tomar? Então, é além da divisão de tarefas, né? Você pode ter o cara mais parceiro do mundo,
né? Você pode ter um maridaço que divide as coisas com você, que chega junto, que faz. O que a gente está falando aqui é carga mental. É pensar no que tem que ser feito, é pensar naquilo que aparece durante o dia e naquilo que precisa ser feito rotineiramente na casa. Né? Eu acho que esse foi o grande pulo do gato aqui em casa para fazer ele entender que a carga mental era muito maior para mim do que para ele, né? Obviamente. E aí a conclusão que ele chegou foi muito interessante. Na hora que eu falei tudo isso, quem faz a lista, quem marca o pediatra, ele falou: cara, eu acho que eu tenho a carga mental inteira de alguns projetos que eu toco. Eu falei: pois é, tá vendo? Você está 100% dedicado, quase sua capacidade mental para os seus projetos, para o seu trabalho. E eu tenho que dividir meu trabalho com a minha vida, com a casa, com os filhos, enfim. Tá levando tudo mesmo? Shampoo, condicionador, sabonete, cortador de unha, cantil, bota pra trilha, repelente, sunga, toalha, chinelos, cueca, saco de dormir, guarda-chuva, gorrinho, lanterna. Eu acho interessante que, apesar de a gente viver num mundo e num país extremamente assim, muito machista, né? Muito que a coisa é muito orientada ao homem, né? Muito mais facilitada para o homem. Como essa sociedade é muito matriarcal também, depende-se muito da mulher, né? Uhum. Então, como você falou, a gente vê qualquer casa do Brasil tem uma mulher aninhando todo mundo, e ela faz isso com as tarefas dela, que já são muitas, mas também tendo que ter essa capacidade mental de organizar, de produzir. Cara, isso uma puxa capacidade de tipo, é como se fosse organizar um evento por dia, entendeu? Uhum. Eu que já trabalhei com evento, cara, tipo, a mesma planilha que eu uso para fazer um evento de 3 dias, eu posso usar para um dia na minha casa. Porque é uma operação de guerra por dia, entendeu? Então, essa coisa de você saber que horas que o menino tem que entrar, que horas o menino tem que sair, como é que faz pra pentear o cabelo da sua filha sem ela reclamar, sem ela chorar, sem ter birra antes de... Então, é uma coisa que você já acorda você já tem que acordar funcionando, sabendo o que tá acontecendo, como vai lidar com tudo aquilo ali. E que realmente é uma coisa que eu não sei porquê o homem não pensa nisso, ou não liga nisso, eu não sei nem se é por maldade, é estrutural, vem assim de fábrica talvez, não sei, mas ele não está pensando nisso, né, em como a compra precisa ser feita, quem vai fazer a lista. Uhum. Mas ao mesmo tempo é uma sociedade que a mulher toma muito à frente. Sim. Do cuidado, e dessa provisão, que não é às vezes uma provisão material, às vezes mas é uma provisão do lar, de fazer a casa funcionar, de fazer a vida funcionar. E como quando a gente repete esse padrão, vira um ciclo, porque aí a gente são criados sem precisar pensar nisso. Faz sentido o que eu tô falando? Faz muito sentido. Então, tipo assim, eu vejo muito isso assim. Eu tô na casa da minha mãe 4 meses de quarentena, e o jeito, às vezes, que eu faço algumas coisas com o Joaquim, e ela acha ruim que eu tô exigindo muito, ou que você é muito exigente, você é muito... É porque eu não quero que o Joaquim não se entenda responsável por certas coisas. Eu quero que ele cresça tendo noção de que ele é responsável também por aquilo. Ele é responsável por sair, por trazer o sustento, enfim, o que quer que seja o papel do homem, mas ele é responsável também por pensar aquilo ali, por dividir aquilo ali. Sim. E aliviar até a minha carga. Então, assim, eu ensinei ele a entrar que agora, né, vivemos tempos ainda mais doído para nós, mulheres, mães. E tem a coisa da aula online, e é mal burocracia pra você conseguir entrar na plataforma da escola. E, tipo, ele pegou e ele aprendeu, e ele já gravou até o número da matrícula dele, tadinho. Nem eu gravei. Ele já gravou, porque tem que digitar nas tarefas online pra mandar.
Então ele conseguiu gravar, que é uma coisa, tipo assim, que normalmente eu gravaria, entendeu? Mas é interessante você falar isso, né, Dé? Porque assim, essa percepção da sua mãe, que também deve ser da minha e de várias outras mulheres mais velhas, porque são de outra geração, é assim, coitado, né? Que dó. E eu não sei se teria a mesma percepção se fosse menina. Então a gente tem esse negócio que alguns chamam de instinto, né? Que eu não sei se é um instinto, eu tenho minhas dúvidas se realmente é. Mas Acho que se né, de olhar para um homem e falar, coitado, o homem fica viúvo, todo mundo fica com dó do homem, coitado, ficou viúvo, como é que vai se virar? Uma mulher fica viúva, ninguém pensa como ela vai se virar, né? Fica com dó pra ela ter perdido um companheiro, mas ninguém fica pensando, meu Deus, essa mulher vai passar fome. O cara... Quando é uma menininha se virando, né, uma menininha novinha se virando, olha que bonitinha, olha como ela dá conta, olha como ela... Independente, né? Exatamente. Então é bem sensível esse ponto, né? Eu acho que a gente tem uma questão também histórica, né? De que há muito tempo atrás a sociedade ela era mais rural, né? Era outra dinâmica de trabalho, família, né? A casa era o centro produtivo também. Então, eu acho que era uma dinâmica que todo mundo pensava mais em tudo, né? Então, a mulher estava ali trabalhando, talvez na agricultura, né? Na produção ali de alguma coisa, de artesanato, que fosse, mas estava todo mundo ali. A casa era o centro produtivo, né? As famílias produziam as coisas e aí, com a industrialização, com a urbanização, isso mudou. Então, a dinâmica de você, né, ter duas pessoas da casa que trabalham fora, tem uma rotina muito parecida de carga horária e tem que dar conta de uma casa, você não consegue fazer isso com um cara que não está vivendo essa criação que a gente está tentando dar agora para os nossos filhos. Você não muda a cabeça do cara. É aquilo que eu falei no começo, você pode ter um cara muito parceiro, um marido bacana que divide as coisas com você, mas acho que é quase unânime que a carga mental é da mulher, a maior parte da mulher. Quem nunca ouviu do marido, né? Se você tivesse pedido ajuda, eu teria ajudado. Era só me pedir, era só me falar. Pô, mas só falar, só pedir, já era muito, né? Tipo, essa cena aqui já não está te dizendo nada? Exatamente. Pô, precisava pedir, né? É muito cultural. Tem um menino mijando em mim, o computador travado, o fogão pegando fogo. Você não está vendo, eu ainda preciso pedir. É isso, né? Preciso pedir. E a própria ideia de que o homem está ajudando, né? É terrível essa ideia. Eu acho que existe um acordo não verbal que a gente aprende na nossa casa, né? No meu caso, eu não sou casada, ainda moro com os meus pais e eu sinto, principalmente na quarentena, eu senti bastante que existe esse acordo não verbal de qual é o papel da mulher e qual não é o papel do homem. Uhum. E aí, por exemplo, aqui em casa, eu até tava... no começo da quarentena foi bem complicado, porque eu comecei 2 semanas de isolamento, eu já tive algumas crises de ansiedade, porque eu não tava dando conta do meu trabalho e de fazer os cursos que eu precisava fazer e ainda ajudar aí na minha casa, porque... Aqui a gente tem a minha avó, a gente tem que cuidar da minha avó, que não tem nenhuma mobilidade. Então é um trabalho pesado, né? Uhum. Que exige mais de uma pessoa para cuidar. E eu achava que a minha situação aqui era atípica, né? Então, tipo, eu tenho essa carga mental a mais aqui na minha casa por causa dessa situação. E aí eu fui conversando com algumas amigas e percebi que não é atípico, que até a menina solteira tá sofrendo um pouco mais na quarentena, assim, que tá morando em casa com a família ainda. Eu tenho uma amiga que o pai dela pegou o Covid e ela teve que cuidar dele no hospital, e quando chegava em casa ela ainda era cobrada de algumas tarefas, e o irmão dela, se ele lavasse um prato e o copo que ele sujou no almoço, a mãe dela já falava, mas olha só, ele lavou o prato e o copo dele, ele já tá ajudando, por que você não pode ajudar do jeito que eu estou te pedindo? E aí, aqui em casa foi um exercício de muita conversa e muitos combinados, até que um dia eu fiquei cansada parece que a gente fala e as pessoas não entendem, né? Eu tô falando assim, olha, eu tô fazendo muita coisa, eu tô assumindo muita coisa, não tô conseguindo dar conta. Eu peguei um caderninho e uma caneta e eu sentei com a minha mãe. Falei, mãe, eu preciso saber exatamente o que você espera de mim aqui em casa, nesse tempo de quarentena. E aí a gente conversou, negociou
E aí ela acabou levando a mesma ideia pros meus irmãos. E acabou que todo mundo colocou no papel tudo o que tinha que fazer. E foi muito engraçado, porque aliviou até as costas da minha mãe, que nem tava esperando, sabe? Imagino. Foi um serviço de RH na sua casa. Serviço de RH, exatamente. A gente literalmente separou as funções de cada um. E é engraçado que até quando alguém não cumpre a função direitinho, a gente fica tranquilo, sabe? Porque ninguém tá assumindo um cargo a mais. Tá todo mundo ciente do que tem que fazer, vai fazer quando der, vai fazer quando puder. E aí a gente tá levando e cara, isso melhorou muita coisa. Mas assim, foi bastante briga e bastante discussão pra entenderem que todo mundo tem que assumir um papel nisso aqui. Tá levando tudo mesmo? Shampoo, condicionador, sabonete, cortador de unha, cantil, bota pra trilha, repelente, sunga, toalha, chinelos, cueca, saco de dormir, guarda-chuva, carrinho, lanterna. A carga mental não tinha... É um nome, é um vocabulário que a gente ganhou, né? Pra falar de uma coisa que estava acontecendo. Quando a gente conversa, eu acho que a gente consegue nem sempre resolver, mas pelo menos melhorar o que tá acontecendo, né? É verdade. E acho tá que rolando a gente, nessa fase, Carol, de vida que você tá, não sei como é que... É legal até ouvir qual que é a sua percepção sobre isso, mas eu lembro que quando eu era solteira na casa dos meus pais, eu idealizava muito essa história do casamento, de ser dona de casa. Sempre, né, estudei, sabia que eu ia trabalhar e tal, mas eu achava o máximo ver uma mulher submissa, sabe? Assim, aquela coisa que você chegava e a mulher servindo. Eu romantizei muito. Nunca imaginei, Natália, que você Sério, Débora, você acredita, meu? Ai, meu Deus. Eu romantizei muito esse rolê, romantizei muito. E aí, acho que até no começo do meu casamento, isso sabe, menos romântico, mas ainda levei um pouco essa perspectiva. E aí eu acho que demorou um tempo pra cair minha ficha de que isso dói, de que isso não é legal, de que isso não é real, de que não é sustentável, sabe? E aí combina isso, né? O desgaste do tempo, com a chegada de filhos, com a minha carreira que foi ficando importante, assim, né? Foi tomando um espaço dentro da nossa dinâmica familiar. E aí chegou uma hora que eu falo, cara, esse assunto é urgente, assim. Então, sabe aquela pessoa que você conheceu lá atrás, que achava muito bonito? Só a mulher lavar louça, fazer tudo, ser a esposa que serve? Sumiu, evaporou. Não tá mais aqui, morreu. E aí meu sogro fala uma coisa muito interessante sobre isso, né? Ele fala assim, o homem casa, a mulher casa achando que o homem vai mudar. Todos os defeitos, né? A gente casa assim, não, isso aí ele vai melhorar, isso aí ele vai mudar. E o homem nunca muda. Ou dificilmente muda, né? E a mulher casa achando que... E o homem casa achando que a mulher nunca vai mudar. E ela muda. Então, isso na minha casa é muito real. Porque o Marcos não mudou nada. Eu achei que ele ia melhorar. O jeitão folgadão dele nunca melhorou. E eu achei que eu nunca ia mudar. E eu mudei. Então, assim... É um negócio que a gente precisa sempre discutir. Solteiras, amigas que nos ouvem, nunca vão melhorar. Nunca vão melhorar, gente. Você pode... Nunca. É assim... Não, tira o cavalo. Não melhora, gente. Não melhora. Não tem. Vocês que agora que existe o Twitter, a gente já entendeu essa lição. Pois é, que falta faz um negócio. Fosse 15 anos atrás, né? Gente, não então, melhora, né? Eu sei que não é o foco desse programa, mas vai uma dica aí, aproveitando o gancho. Quando você for escolher um cara, sua mãe vai falar pra você assim, escolha um cara já crente. Já que eu não posso usar outra hashtag, vou usar dica pra vocês, amigos e amigas. Né? Tá? Minha mãe falava assim, só escolha um cara crente, temente a Deus, que vai te respeitar, que te ama e tal. Nunca falou, escolha um cara que, fazedor, que coloca a mão na massa, que gosta de servir, que vai ser companheiro, que vai dividir a carga com você. Então fica a dica aí, viu? Não pensa só no cara ser crente, bonito, maravilhoso, não. Pensa que ele tem que ser um cara hands-on, né? Mão na massa, por favor. Existe uma esperança pra minha geração, que eu vejo que muitos dos meus amigos homens têm se ligado, pelo menos se ligado nesses assuntos, assim. Não que eles estejam de fato praticando, mas eles começaram a entender esse papo de que a mulher é mais cobrada, etc. A gente tem algumas conversas, eu vejo que eles estão começando a escutar, sabe? Começando a entender, e aí a gente fica até um pouco esperançosa, né? Porque
fazer o quê? A gente gosta de homem, a gente não tem como mudar isso. Bom, né, amiga? Exatamente. É engraçado que no Twitter existe muito essa brincadeira, né? Porque no Twitter rola muita troca de meninas que namoram, meninas que são casadas, e elas conversam muito sobre isso, e é até cômico. E aí, quanto mais elas conversam, mais elas veem que as situações são muito semelhantes, que o homem foi criado para ser cuidado da mãe pro resto da vida, né? E aí casa, acha que a mulher vai cuidar igual a mãe cuidava. Uhum. As meninas começam a conversar e elas ficam, cara, ser uma mulher hétero é a maior prova de que opção sexual não é tão opção assim. E rola muita piada sobre isso, assim, é engraçado. Seria bem mais fácil optar por não ser, né? Pois é, mas a gente conversa bastante, eu vejo que meus amigos têm se interessado por esse assunto, o que é bem legal. Ainda existe muito, mas homem é assim mesmo, não sei o que, isso da minha geração, né, que discute já muito desse assunto. Esse machismo intrínseco na nossa sociedade ainda tá bem enraizado, mas existe uma esperança, assim. Eu vejo que meus amigos... Com certeza existe. Nessa geração, e acho que até do ponto, né, na cosmovisão cristã, a gente tem que acreditar que existe uma esperança, né? Porque assim, falando um pouco do que a Bíblia fala sobre isso e do que rola, né, nos bastidores aí nossos sobre isso, eu vejo muitas igrejas ainda, muitas mulheres super apegadas a Provérbios 31, né, como se aquilo ali fosse um roteiro, um checklist da mulher ideal, né, que ela é tudo em uma. E aquilo ali não é verdade, né, aquilo ali é um poema, aquilo ali provavelmente foi escrito pela mãe do Salomão, meio que dando um poema escrito pela sogra, né, dizendo o que ele tem que buscar numa mulher. Então, assim, tem várias linhas, né, de interpretação sobre esse provérbio. E é provérbio, né, gente? Lembrando que é um provérbio. Salomão foi rei, né? Então, assim, muita coisa aquela mulher com certeza não teria que lidar. Exatamente. E dentro da nossa cosmovisão, o que a Bíblia fala é exatamente o contrário, né? É serviço mútuo, é amar o próximo, é se doar, é lavar os pés uns dos outros, é jogar o nosso cansaço, nossa sobrecarga nos pés de Jesus, porque ele nos alivia. Então, assim, isso traz um pouco de esperança para a nossa discussão, para a nossa reflexão, porque não é isso que Jesus se propôs, não é isso que está, né, deixado ensinado para gente. Dentro da perspectiva cristã, de forma alguma, a mulher é para carregar essa sobrecarga, né? Assim, eu não entendo dessa forma. Pelo contrário, eu vejo o alívio da mulher cansada quando eu olho para Jesus, quando eu vejo tudo que Jesus fez, falou e quis demonstrar com as mulheres, né? Tá levando tudo mesmo? Shampoo, condicionador, sabonete, cortador de unha, cantil, bota pra trilha, repelente, sunga, toalha, chinelos, cueca, saco de dormir, guarda-chuva, gorrinho, lanterna. Né, a gente fala muito, a mulher de Provérbios 31, a gente sempre ouve muito isso, né? Mas é uma mulher que ela vem com um aparato, né? Ela chegando, ela tem ajuda, ela tem essa proatividade, ela sabe fazer as coisas. Era uma mulher que se encaixava para aquele lugar, né? Para aquele perfil. Tipo, Salomão era um rei, não adianta ficar a mulher... acho que a mãe dele queria falar, não arranja uma mulher assim, devagar, não, que não dá certo. Tem que ser uma mulher porreta que chega junto. Ligadinha no 220. E eu acho que é muito isso também, assim, a coisa da carga mental vem muito da expectativa que a gente traz para dentro de uma relação, né? E você às vezes vem com muita sede ao pote em vários aspectos numa relação e a outra pessoa não é a pessoa ideal para suprir aquilo, entendeu? Uhum. E às vezes a gente quer pôr essa roupa, meu pai que usa muito essa figura, quer pôr o short da Carla Pérez em todo mundo. E tem gente que não vai ficar legal com o shortinho dela, entendeu? E é isso gera muita carga na gente, de tipo, a comparação e a coisa da gente vir desse ambiente, né?
dessa geração de mulheres que fazem tudo. As nossas mães fazem tudo, caramba. Minha mãe não desliga 220 volts 24 horas, 7 dias da semana. E eu já tive muita crise de tipo assim, cara, por que eu não tenho essa disposição da minha mãe, entendeu? E tem coisa que eu vejo minha mãe fazendo hoje, eu falo, mãe, não tem necessidade de você fazer isso, deixa que a gente faz, ou deixa que a pessoa faça por ela mesma. E ela não aceita essa sugestão, porque na formatação dela, o valor dela está em fazer tudo, entendeu? Em dar conta. E no final do dia ainda está massa e dar conta, e isso traz um peso muito grande, isso traz o custo disso é muito alto, né? E às vezes quando a sua companhia não tá lá para chegar junto de você e te ajudar a carregar a carga um do outro, cara, essa carga mental vira uma doença na gente, né? E traz consequências emocionais e relacionais e sociais terríveis. Porque eu acho assim, a carga mental é uma coisa ruim, mas é uma coisa que não vai desaparecer. Eu não tenho essa esperança de que vai desaparecer. Eu acho que ela sempre vai existir. Essa disparidade, né? De ser maior, a gente tem que carregar essa coisa na cabeça e nas nossas emoções um pouquinho a mais do que os homens. Mas eu acho que como a gente está se reformatando e tentando educar nossas crianças em outros caminhos e criando outro tipo de sociedade, cara, essa conversa de Twitter é incrível, não tinha na minha época, não tinha na época da Natália, muito menos na época da minha mãe. E se a minha mãe falasse alguma coisa, ela seria totalmente, ela seria mal vista, ela, entendeu? Tinha toda aquela pressão de agradar todo mundo, você tem que agradar a sua mãe, agradar a sua sogra, agradar as pessoas que te veem, ainda mais minha mãe, mulher de pastor, ainda tinha esse outro peso em cima dela. Então, assim, hoje a gente pode conversar sobre isso, a gente pode falar sobre isso, a gente pode achar pares, né, pessoas, amigas com quem você possa conversar sem ser julgada, e você pode ter coragem de levantar sua voz e falar, não, peraí, isso aí eu não vou fazer, assim não vai ser a nossa relação. Coisa que minha mãe não pode fazer, minha avó não pode fazer, minha bisavó muito menos, de ter essa voz. E hoje, quando elas acham essa voz e esse espaço para falar, e elas veem que elas podem falar e elas não vão morrer, ninguém vai matar elas são tão cansadas que eu acho que elas preferem nem comprar briga. Eu vejo muito isso. Elas estão muito cansadas, elas estão esgotadas, elas estão feridas. Elas falam, cara, tipo assim, apertaram o botão e vão terminar o jogo desse jeito que tá. Tipo, pior que tá não fica, e deixa tocar o barco, entendeu? Eu tive muita crise porque, tipo assim, às vezes uma palavra de afirmação, alguma coisa que eu queria de uma mulher mais velha, a gente não teve. Ou às vezes delas falarem algumas coisas, algumas verdades pra gente, ou apoiarem a gente nessa decisão de não, a gente não vai levar essa carga sozinha. Muitas vezes elas não deram esse apoio, mas não é porque elas foram cooptadas pelo sistema, é porque elas estão cansadas também. E tipo, elas não querem mais essa briga pra comprar. Eu vejo isso na minha mãe, eu vejo que isso é muito criação da minha avó, né? E foi o jeito que a minha avó ensinou que ela devia ser. E o meu pai é um cara flexível, por incrível que pareça. Minha mãe, ela não tem energia pra comprar algumas brigas. A coisa de depois que tá feito, vir e falar, por que você não me ajudou? Eu acho que ela cansou disso já faz muito tempo. E hoje eu vejo que apesar de eu não ter tido esse apoio da parte dela, né, de tipo, você tem que se impor e etc., eu, através das discussões do Twitter, terapia, conversa com outras mulheres e até aprofundamento bíblico, assim, sabe, de buscar na Bíblia, eu achei as forças pra dar esse apoio pra ela, sabe? Tá vindo de uma geração de baixo pra cima, assim. E que foi, inclusive, o que deu a força para que ela entrasse nos acordos que ela precisava aqui em casa. Ela, de fato, estava exausta emocionalmente. Além de cuidar da casa, ela estava cuidando da mãe dela. E aí, depois que eu consegui dar um pouquinho de força para ela de volta, e ela conseguiu essa força para começar a estabelecer algumas coisas,
a participação dos meninos, que inclusive são a maioria aqui em casa, cresceu muito. Hoje meu pai ajuda ela a trocar a minha avó, por exemplo. Uma coisa que há uns 3 anos atrás a minha mãe não concebia na cabeça dela, que meu pai faria um dia. E é bem legal, assim, porque apesar de ainda ter muita coisa, assim, intrínseca nela, de isso aqui eu não vou pedir de jeito nenhum. Ele cuidar do almoço, ele tirar a roupa do varal pra mim, jamais. Mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue ir desconstruindo essas coisas e aliviando a carga uma da outra, assim. Então eu vejo essa cooperação como muito fundamental. Tá levando tudo mesmo? Shampoo, condicionador, sabonete, cortador de unha, cantil, bota pra trilha, repelente, sunga, toalha, chinelos, cueca, saco de dormir, guarda-chuva, gorrinho, lanterna. Acho que o caminho do diálogo é sempre, em todas as situações, a melhor alternativa, né? Porque a solução que o feminismo raiz veio trazer, ela é muito drástica, né? Então é tipo, sai pra lá, a gente não quer saber de vocês, porque vocês são o problema raiz de todo mal. E é o que a gente acredita, e a nossa proposta, e o que o cristianismo também acredita, é exatamente o contrário, é construir a solução juntos. Enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto cristão, o homem também tem o dever de lutar por essa igualdade, por esse alívio de sobrecarga. Então, por isso que essa discussão ela não é só nossa, né? Era até interessante que tivesse um homem aqui discutindo com a gente hoje. Pode ser parte 2. Não estão aqui, não é porque somos muito feministas, não. É porque faltou agenda mesmo. Mas podemos fazer um parte 2. Pode ser ponto 2, parte 2, eu acho. Vai. Né? Eu acho que, tipo assim, é muito engraçado. O Marcos meu, né? Tem o Marcos seu, o Marcos meu. Seu Marcos. A criatividade de nome pra casar, né? Impressionante. Tipo, ele começou a fazer uma série agora sobre paternidade, né? E começou a pesquisar muito. E foi muito incrível, porque, tipo assim, coisas que a gente fala há anos, né? Desde que a gente tem o Joaquim faz 8 anos esse ano. Coisas que às vezes eu falo e que às vezes também eu tô muito cansada pra falar. Eu só jogo piadinha, assim, aquela indireta maravilhosa, aquela farpada, aquele shade. Coisas que a gente vai, assim, né? No dia a dia, na ironia, tentando convencer a pessoa. Na ironia? Eu, sarcasmo, nunca. Mas assim, foi muito importante ele ter feito essa pesquisa e ele está conversando sobre esses assuntos e ele está procurando, né, sobre esse papel do homem, sobre a paternidade, enfim, porque ele descobriu tanta coisa e ele percebeu tanta coisa, né, não só dele, mas de uma geração e do status quo da coisa, de como a coisa é feita e não é feita. E está sendo muito incrível para ele, porque ele está reprocessando e reconfigurando todo o papel dele também, entendeu? Uhum. Então, eu acho assim que hoje, quem quer aprende, quem quer se transforma, quem quer abre os olhos, entendeu? Para ver o que está acontecendo e se dispõe a melhorar, a evoluir, que eu acho que é o que a gente tem que fazer mesmo, entendeu? E eu gosto muito de um texto que tem em Gálatas que diz que é pra gente carregar a carga uns dos outros, né? E às vezes a gente, mulher, a gente faz muito isso, e a gente faz isso muito bem. A gente acolhe todo mundo, a gente quer ajudar, a gente quer aliviar, a gente fica com essa vontade de ficar aliviando os outros. Não sei de onde vem isso, gente, não sei. Ai meu Deus, vou ajudar, vou deixar a comida pronta. É igual a história que a gente ouviu, vou deixar a comida pronta, só o menino vai comer sucrilhos, né? É isso, a gente tem essa vontade de melhorar a vida do outro, a gente tem isso na gente. E até essa vontade que a Carol falou de ajudar a mãe dela, tá vendo? A gente tem isso, é nosso, só que isso não pode virar, como é que eu vou dizer? Não pode virar uma coisa que vai estragar o outro, que não vai dar oportunidade do outro crescer e cooperar também. Isso é importante. Então, sim, como dizia Maria Montessori, né? Qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo para a aprendizagem. Então, inclusive dos homens. Exato. A pessoa não amadurece. Então, quando você vê uma geração de homens extremamente infantilizados, são homens que tiveram mães muito condescendentes, ali, sempre dando na boquinha, cortando um bichinho pra ela, entendeu? Uhum. Então, eu fico me vigiando muito
E isso gera uma carga mental absurda na gente também, né? Que a gente agora tem que se vigiar. Que é o quê? Até onde eu vou com o Joaquim, né? E até onde eu não vou. E aonde é o meio termo para não ser uma mãe relapsa que não vai dar carinho suficiente, que não vai chamegar, que não vai, entendeu? Dar uma mimadinha. Mas também não posso mimar demais para não ser um macho, posso falar escroto, se não puder, põe um pi aí, tá, Renato? Então a gente vive até esse dilema de até onde a gente pode ir, e isso a gente vai dosando e aprendendo no dia a dia, entendeu? Então, assim, a gente teve principalmente eu e minha irmã, a gente virou meio a patrulha aqui, né? Com o Joaquim e tudo. Com essas questões de não se tornar um macho alfa. E a gente conversa muito com ele, né? Que um dia ele fez um comentário pra Isabel e a Isabel ficou muito chateada. E aí a gente tirou o Joaquim no canto e falou: Joaquim, isso não se fala pra uma mulher. Hoje eu não deixo o Joaquim interromper quando a Isabel tá falando. Aí todo mundo fala: mas ela interrompeu antes. Eu falei: problema. O contrário não pode acontecer, porque ela vai crescer num mundo onde muita gente vai querer interromper ela. E o Joaquim vai crescer num mundo onde ele vai ser incentivado a interromper mulheres. Cara, é real, eu não tô sendo chata, mimimi aqui, acontece o tempo inteiro, entendeu? A gente é mandado calar a boca o tempo inteiro, porque a pessoa nem conhece a gente e tá... Senta aí rapidinho, Cláudia. Então, assim, eu tô nessa luta de até onde eu posso deixar esse menino ser mimado, esse menino ter todo o carinho do mundo, todo o cuidado, mas também não vamos atrapalhar o menino amadurecer e entender que ele é parte de um processo, que ele faz parte, que ele é responsável e que ele deve respeitar. Que ele existe no universo, né? Que ele precisa saber se cuidar, e se cuidar inclui se alimentar, e que ele não é, lavar sua própria roupa, assim, organizar sua agenda. Eu tenho uma amiga que morava aqui em Vitória, enfim, tem gêmeos, mudou de país e, tipo assim, aqui ela tinha, sei lá, milhões de empregadas e, enfim, tinha uma vida muito boa e tal. E mudou, enfim, por mais questão de segurança mesmo, tudo, mora numa boa casa, enfim. E ela falou: cara, aqui meu filho lava a própria roupa, coisa que aí no Brasil eu não podia, porque a gente era rico, tinha que ter empregada, tinha que todo mundo tinha que ter babá, coisas empregada, que você não consegue ensinar, né? Dependendo da sua realidade. E aí ela falou: cara, eu cheguei aqui, a realidade é outra, e meu filho lava a própria roupa, passa e guarda. É um menino de 10 anos, 11 anos. E a gente eu tava conversando sobre isso com ela, né? Como é diferente a criação, né? Às vezes a gente olha para os outros países, principalmente países mais desenvolvidos, a gente já percebe isso. Esse um passo na frente da gente, né? Então, assim, às vezes a gente fica com dó: tadinho, vou pedir não, ficou o dia inteiro na escola. Não, tem que pedir sim. Filho, ajuda a mamãe a arrumar a mesa, ajuda... Se ele já é maiorzinho, a lavar um copo. Vai arrumar sua cama, vai guardar, dobrar sua roupa, né? Até que vira uma coisa natural, entendeu? É mais do que dividir tarefa ou pedir pro seu filho te ajudar. É literalmente ensinar ele a ter autonomia. Sim, e também aquela coisa, né? Eu fico imaginando assim, cara, eu não quero meu filho adulto que uma mulher passe raiva por causa dele, entendeu? De tipo assim, de uma mulher me xingar porque o Joaquim que criação foi essa que ele teve? Quem é sua mãe, seu idiota? Enfim, entendeu? Não, eu quero receber aplausos, tá? Presentes, menções honrosas no Instagram de todo mundo que vai ser meu filho, porque é isso, entendeu? Muitas vezes a gente fica chateada porque, tipo, quem criou esse homenzinho? Esse ser humanozinho. Imagina, gente. Quantas vezes eu já pensei isso da minha sogra? Gente, então, sério, porque você pensa isso mesmo. Você fala: cara, como é que não surtou? A culpa não é do ser humano em si. A culpa sempre é da mãe dele. Sempre. Então... Vai ser minha, assim, vai ser nossa também. Então vamos já se livrar dela, né?
Então, exatamente. Vamos pegar essa culpa e fazer com ela o que a gente quiser. Já é nossa mesmo, né? Tá levando tudo mesmo? Shampoo, condicionador, sabonete, cortador de unha, cantil, bota pra trilha, repelente, sunga, toalha, chinelos, cueca, saco de dormir, guarda-chuva, carrinho, lanterna. Então, acho que é isso. Eu acho que a carga mental é uma questão também de a gente saber, ela existe, ela não vai deixar de existir. Vamos conversar sobre ela, ensinar sobre ela, né? E dividir a carga uns com os outros, né? Eu tenho esperança, Débora, de que quando o Joaquim estiver namorando, a culpa vai ser dos pais em conjunto, não só da mãe. Ai, amém. É verdade. Vamos falar. O que aquele Marcos Almeida estava fazendo, tocando, compondo, fazendo música e não ensinou o menino que tem que tirar o prato da mesa? Exato. A gente educa todo mundo, né, ao mesmo tempo, então é muito bom. E, enfim, e às vezes a gente fica eu acho que a gente fica nessa pressão, né, de educar filhos que hoje a gente tem essa pressão de educar filhos não machistas, antirracistas, então antifascistas. Exato. Então é tudo. A gente tem mais essa no nosso prato, entendeu? Tem mais esse pratinho para carregar. E às vezes a gente não vai dar conta, e a gente não vai conseguir. Até porque a gente está aprendendo também. Eles verem que a gente também está aprendendo é muito importante, entendeu? Não ter esse lugar de perfeição. Que eu acho que é muito uma coisa de antigamente, né? Que tipo assim, eu sou capaz de fazer isso, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. Tipo, você via na cara da pessoa que ela não queria fazer aquilo, entendeu? Ela estava fazendo mais para uma construção social, então que tem esse karma, né, de pus a faixa da Miss Provérbios 31 e agora eu tenho que levar pro filho. Então, tipo, não é tipo assim, cara, hoje é até legal quando a pessoa fala, é isso aqui mesmo, a gente é quebrado, a gente é ferrado, é isso aqui mesmo, tá? Bem-vindo à minha bagunça. E a vida real é outra. Um dia desse, a minha irmã tava mostrando uma moça aí de São Paulo que teve neném, uma blogueira famosa. Eu falei, cara, tem a realidade e tem isso aí, que não sei o que é isso, entendeu? Um mundo fantástico de Bob que não pertence à humanidade em geral. E aí você fica até mal, né, cara? Eu acho que a carga mental também vem muito da comparação. Ah, sem dúvida. Muito. E a gente carrega isso. Eu sei que tem uma parcela de culpa que é dos homens, da criação, da sociedade, da cultura, de tudo isso que a gente falou, mas tem também, a gente tem que fazer nossa meia-culpa aqui, porque parece que a gente está o tempo todo também querendo controlar as coisas que acontecem, querendo que as coisas saiam do nosso jeito. A gente vive muito isso quando a gente tem filho, né? A mãe troca a fralda de um jeito, o pai troca de outro, e não tem jeito certo. Tem um jeito que um faz, o jeito que o outro faz. Eu brinco sempre aqui que o Marcos, que eu não posso morrer, né? Eu falo, eu não posso morrer, senão o Daniel vai perder todos os dentes da boca. E não escova o dente nunca. Eu falo, não se preocupa não, se você morrer eu vou passar a escovar. Eu só não escovo porque eu sei que você escova. Então, assim, a gente tem um pouco isso também, né? De assim, não, todo mundo precisa de mim, eu sou a super mãe aqui, ninguém vive sem a minha presença e os meus cuidados. E na real, vive, né? De outro jeito, mas vive, né? Vai viver. Se é melhor ou pior, eu acho assim. Mas vai viver. Não, é igual eu falo assim, gente, me deu um probleminha nas últimas semanas aí que eu já resolvi, graças a Deus. E falei, cara, se eu precisar de internação, de fazer algum procedimento e tal, meus filhos estão ferrados, eles vão ter que repetir de ano, porque eu sou a única pessoa detentora das senhas do site da escola, detentora do conhecimento, porque para entrar na plataforma da escola, cara, é um caos. Então, até eu descobrir como é que funcionava aquilo, onde é que era, onde é que não era, cara, eu vou ter que gravar um tutorial do tutorial e deixar, entendeu? Todas as senhas de banco, né? Os formulários, de plano de saúde, de previdência. Eu falei, meus filhos não vão formar, tem não que fazer um dossiê. Exato. E é muito engraçado, porque, tipo, eu faço as coisas, às vezes, no automático, e por ter tido exemplos, assim, né, de mulheres muito fortes, que sempre deram conta de tudo, que fizeram várias coisas. Então, assim, às vezes eu me pego muito fazendo isso, às vezes, de tipo, não é nem poupando o Marcos, é não querendo que o Marcos faça certas coisas, porque não vai fazer do meu jeito.
ou tão perfeito, entendeu? A gente começa a colocar também esses ideais, né? Você quer fazer, a gente quer que o cara faça, ainda quer que faça do nosso jeito, perfeito e maravilhoso. E aí a gente meio se frustra, né? Porque não vai fazer igual. Sim. Não vai fazer do nosso jeito, vai fazer do jeito deles. E às vezes é até melhor do que o nosso jeito, mas a gente não vai dar o braço a torcer, que é melhor. Mas eu acho que às vezes é muito isso. Eu tenho aprendido até a hora de falar assim, cara, faz. Só faz. Fica aí, faz do seu jeito, eu não quero nem olhar. Eu quero sentar aqui, ó, ficar olhando pra televisão, perdida no espaço. E eu tenho treinado fazer isso, porque é um treino, tá, gente? É um adestramento, assim, foi muito engraçado. Essa semana minha mãe falou, vê ali o que o Marcos quer comer. Eu falei, não, o Marcos tem olho, tem mão, e sabe onde fica o micro-ondas. Aí é muito isso, né? Nas mínimas coisas a gente percebe essa coisa. Eu falei, mãe, lá em casa a banda toca diferente. Quem quer comer, pega e faz pra comer e ajuda a fazer comer. Enfim, eu acho que a gente tem que ter isso, né? Ter essa desconstrução. Porque senão vai virar a vida, entra geração, sai geração, a gente tem isso. A mulher sempre supercarregada em todas as áreas, todos os sentidos, e também essa coisa de a gente não deixar as pessoas evoluírem, amadurecerem, que eu acho que isso faz parte do amadurecimento, né? De um ser humano mais humilde, um ser humano mais consciente das pessoas ao seu redor. E eu acho que hoje a gente tem muita falta disso, de gente sensível e consciente, né? Que existem outros seres humanos ao redor, que a Terra é de todo mundo, que a gente precisa cuidar das coisas e das pessoas com carinho, enfim, por causa até disso mesmo, dessa tipo de criação que a gente teve. Criar a gente como se a gente fosse a coisinha mais, né, frágil e cercada de cuidados do mundo, e a vida não é assim. Tá levando tudo mesmo? Shampoo, condicionador, sabonete, cortador de unha, cantil, bota pra trilha, repelente, sunga, toalha, chinelos, cueca, saco de dormir, guarda-chuva, gorrinho, lanterna. Eu acho que a questão da carga ambiental também é muito isso. Mesmo que o cara não possa ser tão presente em casa, por questões de trabalho, ou até por causa da personalidade dele, ele entender e perceber o seu ponto de exaustão. Que eu acho que a maior falta de sensibilidade do homem não é nem ele não participar, é ele não perceber. Não perceber que você tá cansada, que tipo assim, velho, hoje não, entendeu? Eu percebi que é a melhor tática, viu, meninas? A melhor tática é fazer a pessoa entender o que tá acontecendo, sem você ter que falar de cara. Uhum. Eu passei por algumas situações de machismo muito complicadas, e dentro da igreja, inclusive. E aí eu fui descrevendo ela para um pastor e para o meu pai. E aí eles ficaram 5 minutos depois que eu falei, ficaram 5 minutos pensando, assim, parecia, você conseguia escutar a engrenagem do cérebro deles raciocinando, assim. E aí eles viraram para mim e falaram, mas isso é machismo, né, Carol? Eu falei, olha... Temos uma evolução. Tcharam! Parabéns! E aí, eu acho que essa não só ajuda a você, mas ajuda a pessoa a começar a perceber essas situações complicadas também, com mais facilidade. E a gente também entender a história do outro, né, também, eu acho que é importante. E a construção do outro, né? Igual a Natália disse, a gente entender que às vezes o outro não vai mudar, mas a gente vai mudar, e jogar com essa história toda, né? Com essa bagagem que a gente traz da vida já e tudo, nos relacionamentos, e a gente tentar criar primeiro essa sensibilidade através do diálogo e da conversa. E quando se está cansado demais para conversar, orar para que o ser humano veja, né, enxergue o que está acontecendo. Principalmente com você, enxergue o seu cansaço, enxergue sua demanda, né? E eu falo que assim, eu sonho viver num mundo onde a gente não ouça mais, era só pedir ajuda, e onde a gente não ouça mais também, ele traiu a mulher porque ela não estava comparecendo, que eu acho isso de uma atrocidade enorme.
Porque eu acho que isso é a pior coisa que pode falar sobre uma mulher, porque às vezes ela não estava parecendo que ela estava muito sobrecarregada. Ela não estava dando conta nem dela mesma. Então, né, vamos não ser animais, né? Ter essa consciência, né, Dé, de que lugar você quer ocupar dentro da sua casa, dentro da sua vida, que história você quer escrever. Cara, se todo esse trabalho, se toda essa sobrecarga você acha, né, que é pra você e você tá bem no lugar que você tá ocupando, cara, não vai comprar briga com seu marido, com sua mãe, com seu pai, onde você tá, porque você tá bem, né? O que a gente tá falando aqui é que, sim, a maioria das mulheres não está bem, não é este o lugar que elas querem ocupar, não é essa história que elas querem escrever, não é essa carga que elas querem carregar. Então, se não é, não carrega, né? Assim, não carregue, cara. Leva pra mesa quantas vezes forem necessárias. Eu não tenho uma ou duas conversas que mudou a nossa relação. Eu tenho conversas semanais, às vezes algumas diárias, e o tempo todo reforçando. Ó, tá vendo? Vou fazer tal coisa. E trazendo isso pra pauta, pra isso gerar consciência. Porque tem muita coisa que vai no automático, né? Tá levando tudo mesmo? Shampoo, condicionador, sabonete, cortador de unha, cantil, bota pra trilha, repelente, sunga, toalha, chinelos, cueca, saco de dormir, guarda-chuva, gorrinho, lanterna. Eu tive uma conversa muito interessante essa semana pelo Instagram com uma pessoa que eu não conhecia e me contou a história dela. Tipo, terrível a situação que a pessoa tá passando, né? E muito nesse paradigma de não, tem que, agora você casou, tem que ir até o final e bababá, e tem que aguentar o que tiver que aguentar e tal. E eu só falei assim, querida, eu não posso nem te falar pra ficar ou pra sair. Eu só posso te falar que, se não gera leveza de vida, não é que a gente tem que buscar só felicidade, só fazer coisa que a gente gosta, não. A gente sabe que a vida também é sacrifício, a gente tem que sacrificar um pelos outros, né? Se entregar uns pelos outros. Mas tem um tipo de entrega que não gera vida, que gera morte, né? Que gera dor, que gera doença, depressão, que gera pânico, que gera, enfim, tanta coisa. Então, esse tipo de vida não é submissão, não é relação, é abuso. E contra o abuso, né, a gente precisa denunciar o abuso. Ele não precisa nem ser físico, né, para ser denunciado, não só a nível, né, de órgãos, enfim, mas ser denunciado dentro da relação mesmo, de falar, peraí, o que você está fazendo comigo é abuso também, que às vezes a pessoa está fazendo e não está entendendo o que ela está fazendo, né, que está abusando da pessoa emocionalmente, enfim. E eu acho que é isso, você tá na relação que não gera vida, cai fora, pula fora, porque não vai mudar. É o que a gente falou aqui, não vai mudar. E se mudar, a pessoa precisa mudar longe de você para parar de te ferir e de te, entendeu, fazer tão exausta, tão sem vida. Porque a gente sabe de muitas mulheres que estão nessa situação de tipo assim, de exaustão incrível, sem ar mesmo, e se colocam e se deixam passar por isso porque acham que é obrigação delas, entendeu? Que eu casei e tal, o cara paga minhas contas, eu sou obrigada a passar por isso. E não é. Não é. Ache alguém com quem você pode repartir sua carga, converse, se preciso, se afaste e cuida da sua saúde, principalmente da sua saúde emocional. Não é brincadeira, gente. Esse assunto é muito sério. Ainda mais se tem criança envolvida, pelo amor de Deus. Não passe por isso calada. Reparta, compartilhe, grite por ajuda. Mas às vezes a carga mental é muito pesada e você não pede ajuda e não está gerando vida e você fica se obrigando a passar por isso. Então, você não é obrigada, amiga. Isso não é só pra e você ser casada com o filho, não, né? A Carol já deu aí a história dela. Eu tenho muitas amigas solteiras, como a Carol falou, que estão passando, principalmente agora na pandemia, por amigas que falaram, cara, eu nunca tive ataque de pânico, crise de ansiedade, e agora estou tendo, não estou dando conta, e eu tenho falado com elas. Eu falei, primeiro, busca ajuda, fala. A meta desse ano não é produzir, gente, não é, né, ser fitness. A meta desse ano é sobreviver. Sobrevivendo, estamos muito bem, obrigada. Então vamos focar
em um dia de cada vez e sobreviver sem aumentar a carga e a exigência, né? Tá levando tudo mesmo? Shampoo, condicionador, sabonete, cortador de unha, cantil, bota pra trilha, repelente, sunga, toalha, chinelos, cueca, saco de dormir, guarda-chuva, carrinho, lanterna. É isso. No final, papo, conversa. Esse é o resumo. É isso aí. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, a reflexão. Se você nunca tinha ouvido falar sobre carga mental, mas já sentia, é isso, demos nome para o seu boi. E se você já ouvia, né, obviamente já ouviu falar, espero que tenha sido boa a discussão para você. Faremos certamente o número 2 com os homens, né? O número 2 foi engraçado. Faremos O número 2 foi ótimo. O número 2 foi maravilhoso. Não, faremos o número 2 sem os homens, de preferência. Fiz. Sozinhas, na privacidade, sem carga mental. Eles já fizeram o número 2 em cima da gente. Podcast.